Fala pessoal, bem-vindos ao Resenha Olímpica. Até que enfim começamos esse projeto. Um projeto que estamos já 2 para 3 anos, né, Vini? Mais ou menos, nessa brincadeira aí. Alex me ajudando muito aí na concepção desse projeto. E graças a Deus começamos nosso primeiro episódio em grande estilo, né? Guilherme Schroeder, secretário de esporte. Obrigado por ter vindo e inaugurar esse projeto com a gente, cara. Primeiro, eu que agradeço poder estar fazendo aqui o primeiro episódio desse programa, desse projeto tão bacana que eu não tenho certeza, tenho dúvida nenhuma que vai ser um grande sucesso. Show de bola, irmão. Obrigado também você por aceitar esse desafio na frente das câmeras aí. Rapaz, eu tô nervoso, hein? Faz parte, faz parte. Mas vamos lá. Guilherme, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Como é ser o secretário número 1 do Eduardo Paes, cara? Cara, essa coisa foi Porque me falaram que você era o secretário número 1. essa coisa foi uma brincadeira no dia da posse ali, né? Aham. O Eduardo, você não tem uma ordem pré-definida para fazer as nomeações, né? E nem, principalmente para tomar posse ali na hora. Mas acho que o prefeito fez como um gesto de reconhecimento aí pelo tempo que a gente trabalha junto, pelo tempo que eu tô trabalhando com ele, ter sido não só o primeiro a ser chamado ali no palco para tomar posse, mas como ter sido o decreto 01 do ano de 2024, para mim foi uma honra enorme. Eu acho que isso mostra que a gente está fazendo um trabalho bacana, isso mostra que a Secretaria de Esportes, que você for pensar, não é a maior secretaria, né? Nem de orçamento, nem de volume de trabalho. Você tem a Secretaria de Educação, Saúde, grandes secretarias de obras, mas você conseguir colocar a Secretaria de Obras num patamar tão bacana assim, para mim é uma honra enorme e a gente fica cada vez mais estimulado para seguir firme. Eu vejo que depois de 2016 essa questão de esporte no Rio de Janeiro ficou muito importante, que é o famoso legado olímpico, né? Tão falado e tal. E eu conheci muito, a gente tá aqui, nós estamos hoje aqui no Velódromo do Rio, na estrutura do Parque Olímpico, e é um dos projetos, o projeto acontece por causa disso, para mostrar tudo o que aconteceu, né? Que está acontecendo aqui depois. Qual é o desafio de você assumir uma Secretaria de Esportes com essa questão do legado olímpico, toda a estrutura que você tem? Cara, muitos eventos acontecem ao mesmo tempo. Eu tenho informação que 350 eventos na cidade acontecem de esporte, fora outros projetos que vocês têm. Como é que é essa responsabilidade? Como é que você dorme com isso? Cara, você pensar assim, você tem a história do legado olímpico, né, que é o que fica, né, depois de cada cidade que abriga uma Olimpíada. E a gente teve, infelizmente, sem querer criticar o ex-prefeito, quando acabou ali em 2016, quando a gente saiu da prefeitura, de verdade a prefeitura deu uma atenção menor para o esporte. Tanto que o primeiro sinal isso é você fazer com a Secretaria de Esporte virar subsecretaria de uma secretaria, da Secretaria de Educação. Então você tirou totalmente o poder da Secretaria de Esporte. E você passou 4 anos com essa secretaria dessa forma. Você tem uma ideia de orçamento, a Secretaria de Esporte, quando eu entrei ali, quando a gente voltou em 2021, tinha um orçamento de 50 milhões, hoje é quase 400 milhões. Caramba. Então você consegue hoje em dia fazer muito mais coisas. Vilas Olímpicas das 27, 10 estavam fechadas, você tinha uma série de coisas acontecendo, ou não acontecendo, que a gente tinha que começar a fazer funcionar. E inclusive o legado olímpico. Você tinha aqui todo esse espaço aqui do Parque Olímpico e o Parque Radical de Deodoro fechados. Você não tinha atividade, você tinha muito pouca coisa. Isso porque estavam a encargo do Ministério dos Esportes, que manteve, isso tem que sempre falar, manteve muito bem organizado em relação à limpeza, segurança, manutenção, então você não teve nada degradado, você não quebrou as estruturas estavam todas perfeitas, só que estavam sem uso. E aí o nosso papel foi, entrando em 21 ali, apesar daquele momento que ainda vivia ali uma pandemia, a gente começar a fazer isso aqui de novo funcionar. Então hoje, de todas as estruturas da Olimpíada, tudo que estava previsto aconteceu. Tudo. Sim, legal. Aqui do lado você vê a Arena 3, que estava prevista para ser um colégio, hoje é o Colégio Isabel Salgado, atendendo a quase 1.000 alunos da rede municipal, no horário integral. Teve a arena que foi desmontada, que virou escolas, né? As duas arenas montadas, né? Uma do natação, treinamento de natação, e outra do handball, que viraram escolas, e muito material dali também, principalmente arquibancada, foram doados para a Portuguesa e para o Bangu, que estão fazendo aumentando o volume do seu estádio de capacidade de público. Aham. Você tem aqui o velódromo onde a gente está hoje, Aham. que além de estar todo reformado, sendo utilizado pra caramba, não só pelo... Porque assim, a questão do velódromo, assim, você tem a pista e você acaba que a região toda do central ali você usa menos, né, do dia a dia, para o ciclismo e para o paraciclismo. Sim. Então hoje a gente usa isso para atender os alunos moradores da região para poder fazer atividades esportivas. Você tem aqui quase 3.500 alunos tendo aula de mais de 30 modalidades esportivas, do futebol até o vôlei, enfim, todas as modalidades que você possa imaginar. E a gente ainda assim conseguiu trazer para o Rio de Janeiro o Museu
Rio Olímpico, que é um museu já aprovado pelo COI, um museu que já está nos seus finalmente. A gente inaugura aí no dia 3 de agosto, convidar todo mundo para começar a estar atento a essas datas, como é que a gente vai fazer. Aos pouquinhos vamos fazendo aqueles soft open para poder ir abrindo aos poucos, para as pessoas irem conhecendo o museu. Eu acredito aí que agosto, setembro, outubro, depois até o final do ano vai estar funcionando de vento em popa. Então, assim, tudo que a gente deixou ali em 16, meio que ficou congelado para 21, e foi muito bom. E aí, o prefeito Eduardo Paes ter sido eleito de novo para a cidade do Rio de Janeiro, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, para poder fazer com que o legado que ele planejava nas épocas das Olimpíadas ter colocado agora para frente. E você considera que essa questão do legado, da estrutura, esses 350 eventos, a gente vai ter agora provavelmente a Copa do Mundo 2027, está querendo puxar para cá, enfim, diversos eventos acontecem aqui, o Petro estava falando, vai ter Paralímpico, né? Vai ter o ciclismo, né? Vai ter mundial. Aqui, então, isso é de acordo, é o presente da Olimpíada, né? Tudo que a Olimpíada deixou pra gente aqui, né? Cara, não tenho dúvida, acho que o Rio de Janeiro hoje é enxergado por todo mundo como um polo de eventos, como um lugar que tem tudo para atrair grandes eventos. Hoje, não tem um evento que venha para a cidade do Rio de Janeiro que a gente não consegue fazer com muita maestria. Então, hoje em dia, e aí, claro, você tem esses espaços já adequados, esse mundial que vai ter aqui, de ciclismo para ciclismo em outubro, já está tudo pronto. Sim. E você tem do lado aqui, isso foi um legado da Olimpíada, né? Você tem do lado uma rede de hotel hoje em dia muito grande, sim, então facilita a vida das pessoas, você tem aqui tudo montado. E fora esses eventos na cidade como um todo, você tem essa estrutura, por exemplo, como você falou, a Copa do Mundo FIFA 2027 feminina. Vai ser aqui? Vai ser no Rio, foi escolhida entre uma dos 8 estados que vão abrigar a Copa do Mundo. Uhum. E a gente ainda está brigando, acho que mais um mês e no máximo deve sair isso aí, o resultado da decisão final de abertura e final. Legal. Estamos tentando aí pegar abertura e final. Legal. Vamos ver o que a gente consegue. Os dois, né? É isso, porque eu acho que o Rio está preparado para isso. Quem não pede, né? É isso. Agora, os jogos durante o Mundial estão resolvidos, tem que só definir quais são as delegações que vão ficar no Rio de Janeiro. Sempre ficam nos clubes, né? Ficam nos ninhos dos grandes clubes. Uhum. E aí estamos aí brigando para ter a Copa do Mundo, para ter a final e para ter a abertura também. Legal. E você falou dos clubes aí, eu vou pegar um ganchozinho com você. E o estádio do Flamengo, sai ou não sai? Cara, a gente tava assim, eu acho que tudo é decisão de quem é o gestor. Sim, claro. E aí eu acho que tem que, de alguma forma ali, a gente tem que respeitar, né? A gente estava numa alavanca grande ali com o presidente Landim, que estava muito empolgado com essa história, tanto que o prefeito ajudou ali com a Caixa Econômica, a questão do terreno, para poder fazer a venda daquele terreno ali no gasômetro do Flamengo. E tudo caminhou nesse sentido. Quando o presidente BAP entra agora, ele, de alguma forma, ele está olhando tudo que o Flamengo tem e como é que vai caminhar o Flamengo daqui para frente. Ele se elegeu, foi eleito prefeito, foi eleito presidente do Flamengo, tem o direito agora de dar as suas normas. Eu vi uma entrevista dele falando que ele tem que avaliar os custos, né? Exatamente, avaliar tudo, acho que eu não tenho dúvida nenhuma que o presidente BAP quer o estádio do Flamengo. Eu acho todo flamenguista aqui. Eu sou vascaíno, né? Eu sei que vocês querem, né? Essa é a preocupação dele. Ele fez essa pergunta por causa disso. Cara. Nada de estádio, pelo amor de Deus. Cara, todo flamenguista quer. Tem que agora, ter, tem que ter. É isso. Você prioriza no seu tempo, né? Sim, claro. O presidente Landim, isso era uma coisa frente para ele. De repente o BAP tá analisando com mais calma. Mas eu acho que o Flamengo ter o estádio é inevitável, isso vai acontecer em algum momento. Eu acho que o presidente BAP só tá olhando com mais cautela para fazer da maneira que ele entende que é a melhor maneira, né? Mas eu acho que, tirando o clubismo aqui, né? Mas acho que vocês estão olhando todos os clubes, né? Pelo que eu tenho visto, né? Tem a ajuda do Vasco também, em relação ao potencial construtivo. Tem o Flamengo, o Fluminense e o Botafogo também tem algumas conversas em relação a CTs, né? E os pequenos também. Você falou que desmontou uma arena, virou arquibancada e tal. Então você acaba olhando para todos os clubes, né? Os 4 grandes tem isso, né? O Fluminense ainda não começou, mas o Vasco já tem um potencial construtivo. O Vasco é o mais avançado, né? É o que tem que estar aí. Falta aí aquele acordo de venda do potencial construtivo privado com privado. A prefeitura não se mete, mas nesse momento resolveram lá e volta para vocês para poder... Exatamente. Agora, assim que o Vasco começar a vender, a gente pega as garantias e começa o projeto. O projeto, eu teve uma reunião do conselho que está montado em relação a isso. Foi um projeto muito bacana, está muito bonito. Acho que está ali nos finalmente também já com detalhes de obra. Está muito bacana o projeto, vai aumentar
Hoje são 18, vai aumentar para 40 e poucos. 18, 19, Vai aumentar para os 42, vai ficar uma coisa muito legal. E tem também um valor separado um valor nesse potencial combustível, que você obriga a fazer melhorias naquele entorno, né? Para você melhorar aquele trânsito, aquele escoamento ali pós-jogo e tal. Então, acho que tem tudo para ficar um projeto muito bacana mesmo. O Flamengo é para coisa do estádio, tá? Sim, Essa história claro. do coisa. O Botafogo tem essa intenção de usar para CT. Aham. E o Fluminense estava querendo para fazer reformas ali em Laranjeiras. Então, assim, o prefeito está totalmente disposto a usar essas leis para poder ajudar os grandes clubes porque o Flamengo, o Fluminense já tá com dinheiro. Nunca tá, assim, é importante você tá ajudando, a prefeitura podendo ajudar. É isso. E os clubes menores, que, claro, né, passam por dificuldades maiores, não tem, é inevitável isso, a gente tem tentado também fazer esse tipo de ajuda. Essa doação da arquibancada para o Bangu e Portuguesa, reformar a iluminação do Madureira, do Bangu também. A gente vai fazendo legal. Parcerias. E essas parcerias para a gente são legais também, que todos esses clubes pequenos, né, atendem muito a população de bairro. Então, hoje, apesar de a gente ter lá 27 vilas olímpicas, a gente não consegue atender todo mundo nessas 27 vilas olímpicas. Então, quando a gente faz essas melhorias nesses clubes de bairro, nesses clubes menores, a contrapartida social é esse atendimento ao público. Então, a gente faz uma regra de 3 ali do que a gente gasta numa vila olímpica, o que a gente está fazendo de benefício. Vamos botar um dinheiro ali, que aí é como se talvez mais barato ter uma vila olímpica. Exatamente, e eles fazem esse atendimento ali. Pô, você pega lá no Madureira, tem 1000 vagas, no outro lugar tem tantas vagas. Então, a gente consegue também atender a muita gente nessa prática esportiva. Quando o Eduardo te nomeou, né, te chamou para assumir esse desafio, tem alguma coisa que se passou assim, cara, acho que é isso aqui que eu gostaria de fazer? Tem alguma coisa que te mexe, te move, assim, real? Obviamente tudo te move, né? A gente vai falar de todos os projetos que acontecem aqui, tem inúmeros projetos acontecendo, mas tem alguma coisa que te move mais, que te movimenta, acordar de manhã e falar assim, cara, é isso? Cara, de verdade, quando o Eduardo me chamou para essa história, eu tinha muita noção do que era a Secretaria de Esporte, porque no meu outro período na prefeitura, né, de 2000 até 2010 e 2016, a gente ficou na Casa Civil. Em alguns momentos eu era o subsecretário, em alguns momentos eu era o secretário da Casa Civil. Sempre o deputado Pedro Paulo ia para a eleição, eu assumia e tal. Sei. E a gente tinha uma relação direta com a Secretaria de Esporte. O Alex me ajudava muito nesse momento ali, quando a gente criou um projeto que a gente já tinha feito antigamente na Suderj, que era o Suderj Informa, virou Rio Informa. Ah, vocês tocavam esse projeto? Sim. O Suderj Informa começamos lá em 2007 na Suderj. Uhum. E aí migrou para a prefeitura, né, num tamanho maior. E aí você tinha, assim, esses projetos sociais, tinha uma primeira coisa, ó. O que a Secretaria de Esporte faz com a obrigação, né? Cuidar das vilas olímpicas e fazer projeto social. Isso é o básico. Isso não tinha como não fazer, tinha que estar sendo feito em excelência. Beleza. Isso era o primeiro passo. Uhum. O segundo passo, aí umas coisas que eu pedi ao prefeito, primeiro, para a Secretaria de Esporte, de novo, ter voz e ter proatividade em relação aos eventos na cidade. A Secretaria de Esporte, você tem uma ideia, a Secretaria de Esporte nem opinava nos eventos da cidade. Então, isso de cara, esse protagonismo mudou. E a gente começou a ver coisas na rua, o que estava acontecendo. Por exemplo, a gente fez um baita de um projeto, que é o projeto de ajeitar a orla da cidade. A gente tinha ali uma confusão enorme daquelas escolinhas esportivas, sem alvará, uma tinha uma autorização do bombeiro, outra do subprefeito, outra de sei lá quem. A gente deu uma unificada, zerou essa história toda. E foi um momento que nos ajudou, foi realmente a pandemia, que estava meio a área devassada, né? Não tinha ninguém fazendo esporte, e a gente começou a poder colocar, então facilitou, né, botar mais organizado. E hoje a gente tem muito bem organizado, com um alvará único, bem exemplificado, do Leme ao Pontal, você tem aí quase 400 escolinhas dando aula, você tem ali quase 3 mil empregos diretos dessas pessoas, você criou esse emprego direto, não é da prefeitura, você criou a oportunidade, a pessoa paga uma toalha para usar aquele pedaço de faixa então, na areia. O cara que faz um futebol, que faz uma escolinha de alguma coisa ali. O cara dá aula de futebol, ganha o seu dinheiro, contrata mais 3, 4 boleiros. Movimenta a economia. Você tem, pela última estimativa que a gente fez, quase 30 mil pessoas tendo prática esportiva ali, que foi uma galera muito, cara, que na época da pandemia migrou pra praia e não voltou, né? Sim. Não que as academias estejam vazias, não, estão todas lotadas. Acho que as pessoas foram mais para prática de esporte depois da pandemia, sim, né? Sim. E uma galera, quando foi pra areia ali, pegou o hábito, né? E não quis mais voltar pra academia. Corrida aumentou muito por causa disso. Você vê esses eventos todos, está falando aí. Corrida é um todo final de semana, em algum lugar do Rio de Janeiro tem uma corrida rolando. Né? Mais de uma, não tem a dúvida. Com certeza. E cada vez é um sucesso maior, mas eu acho que sim, a gente conseguiu
na Secretaria de Esportes, dá um tamanho para a Secretaria de Esportes, e aí hoje não tem um evento desse, por exemplo, esse evento lá da Copa Mundial Feminina Sim. de 2027. A gente fez uma parceria com o Rio Convention Bureau, com o Visit Rio, da gente monitorar esses eventos, né? Monitorar todos os grandes eventos que iam acontecer e que tinha que disputar. Então a gente começou a concorrer em vários eventos. Esse Mundial da Copa do Mundo Feminino, não estou dizendo aqui que fui eu, que foi a Secretaria de Esporte e trouxe para o Brasil, mas quem botou a primeira pilha inicial com o ofício nosso da Prefeitura para a CBF, fazer uma, porque assim, você tem que fazer, eu não posso concorrer à Copa do Mundo sem a CBF, obviamente. Então a Prefeitura fez um ofício para a CBF, a gente fez uma coisa e a CBF levantou a mão, eu quero. É exatamente isso. E aí deu certo. Sim. Já tá a FIFA aqui, a gente está brigando agora também para 31, para o Pan-Americano. Isso, Rio e Niterói, se eu não falar Niterói aqui, o prefeito Rodrigo Neves e a Isabel me botam de castigo. Mas a gente tá entrando nessas brigas todas. E assim, e esses são os grandes, tá? E é uma briga real? O Pan-Americano é uma briga real? É uma briga boa? Cara, é muito real, é muito real. A gente fez uma apresentação agora em Miami, deve ter um mês e meio atrás no máximo. Dia 7 de agosto, a gente está indo agora para Assunção, que é a abertura dos jogos, é dia 9, dos Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos juvenis no dia 9, então dia 7 e 8 a gente faz uma apresentação lá, acho que a gente é dia 7, a Assunção é dia 8, mais ou menos, toda a Assembleia tá lá, aí vai fazer lá. Em outubro, comecinho de outubro, nos primeiros dias de outubro, a comissão vem inteira para o Rio de Janeiro, fazer uma vistoria, e a data final sai até dia 10, sai a decisão final do PAN para Pan-Americano. Eu acho que a gente tem uma chance enorme. Primeiro que sim, obviamente que esses jogos, né, são jogos sempre, Olimpíadas, Jogos Pan-Americanos, são jogos para também cada vez mais alavancar os lugares, né? Você bota num lugar que às vezes não está tão preparado para o lugar se preparar. Eu vi que a Vila vai ficar no centro, né? A Vila vai ser na zona portuária, exatamente. Que é uma região que vocês, né, o prefeito e tal, aumentando pra caramba. Depois da pandemia sofreu muito e ela cada vez vai modificando, né? Tá modificando. Você já teve nesses últimos 2 anos aí quase mais 10 mil imóveis vendidos, imóveis particulares vendidos naquela região. Então você está revigorando bem aquela. Já estava uma região muito revigorada em relação a lazer, mas agora está virando também de novo moradia. É o esporte movimentando também a infraestrutura. O esporte é isso, não é só um legado. Né? O prefeito Eduardo Paes fala muito isso, né? O legado que a gente conseguiu de infraestrutura na Copa do Mundo 2014 e nas Olimpíadas 2016 é algo assustador. Sim. Tem várias grandes obras que a prefeitura fez que talvez não teria feito até hoje, se não fosse a Copa do Mundo. Tem uma obra gigante. É oportunidade, né? É claro. Teve uma obra gigante, por exemplo, que o prefeito conseguiu tirar do papel, que era aqueles piscinões lá do Maracanã, que foram feitos para a Copa do Mundo de 2014, que o prefeito, uma época, sentou com a comissão e falou, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa fazer esses piscinões aqui, imagina se no meio da Copa do Mundo, tá aqui, pô, vem água até a altura do joelho, qual vai ser o tragédia. Só que não avisou que naquele período do ano não chovia. Mas tudo bem, esse é um detalhe. Então aí, pô, fez o legado. Fez a obra, tá lá o legado, e essa piscina, com certeza hoje, que não alaga, ela estaria alagando até hoje. Sim. E hoje aquela região ali não alaga mais. Aquela região era bem complicada mesmo. Muito complicada, muito complicada. Não alaga mais. Então, assim, essas grandes obras que vão ficando também, você tem essa coisa do Pan-Americano para Pan-Americano 2031, você tem que pensar alto. Você tem um desafio, um dos desafios grandes é fazer o metrô ligando o Rio e Niterói, passando ele em São Gonçalo. Isso que eu ia falar, a logística, que acho que é o grande desafio dela. Ali vai mudar a história ali. Você vai atender mais, sei lá, 500 mil pessoas dia, tem um cálculo enorme, 250 mil pessoas dia, sei lá, um cálculo gigantesco. Vai ter o metrô ligando São Gonçalo? Rio e Niterói passando por São Gonçalo, pra você fazer uma coisa maravilha, bacana pra caramba. Então acho que assim, você... Não sabia dessa. Isso foi um dos grandes pilares. Dos pilares dos encargos que a gente colocou na campanha. Porque, na verdade, quando a gente olha, né, fora da política, fora dos grandes eventos ali olhando, a gente vê o grande evento, né? Mas o por trás desse grande evento, tudo que o movimento falou, piscinão, é metrô, é o legado, é o velódromo, é museu olímpico, são outras coisas que rolam por trás que às vezes as pessoas não entendem que esse é o propósito, né? Assim, o segundo propósito, talvez, né? O primeiro é o esporte, né? Mas acho que são empatados. Pode ser isso, o esporte, e o esporte traz isso mesmo. Sim. Assim, eu sempre gostei de esporte, trabalhei lá na Sudeste, fui vice-presidente de esporte lá quando o prefeito era secretário de esporte do estado. Legal. Foi um momento legal, de 2007, 2009. E agora já estou nesse período maior
na Secretaria de Esporte. Cara, a Secretaria de Esporte é, de verdade, o melhor tema para trabalhar. Você pensa, o que tem mais agradável para ser secretário na Prefeitura do Rio de Janeiro? É leve, né? Eu fico, às vezes, até sem graça, que só dá notícia boa, só trazer assunto agradável. Tem outro secretário que deve estar passando perrengue. Exatamente. Você sendo que o prefeito só tem... Tipo assim, então é muito bacana. E você tem uma satisfação pessoal quando as coisas acontecem ali. Tipo assim, não tem uma visita que eu faça com o prefeito e às vezes sozinho em Vila Olímpica, por E você exemplo. sempre tá na rua, né, Guilherme? Cara, tem que estar. O secretário de esporte, eu tenho, graças a Deus, um time bem bacana na Secretaria de Esporte. Tá aqui por Dudu, Alex, Ana Laura, uma galera que faz o back-office ali bem feito e que me dá essa possibilidade de poder rodar. Óbvio que a gente faz Tem nossas que ter um time reuniões. legal, né? Tem que ter um time bacana pra você poder ter a tranquilidade de estar na rua. Porque assim, quando você não tá na rua, você não olha, você vê, são 28 vilas olímpicas. Se eu quiser visitar por mês a Vila Olímpica, eu não consigo ir todas. Eu me assustei com esse número, não sabia que eram tantas. Então, não tem como. Então, você tem que ter ali, pelo menos, tirar 2, 3 dias da semana que eu faço, Dá para uma tentar rodada. dar uma rodada geral. Porque você tem hoje quase 1.000 projetos esportivos no Rio Informa. Você tem milhares de parcerias. Porque, assim, o que Tem a gente time busca... Rio Informa, mas em vários projetos, né? O time Rio é os nossos atletas que hoje tem uma bolsa para poder se dedicar 100% ao esporte. Por acaso, ontem a gente fez um evento no Palácio da Cidade também, bem bacana, e onde sempre que a gente precisa, né? Essa galera do time Rio vai junto. Porque essa galera do time Rio são 60 atletas, né? 30 olímpicos, 30 paralímpicos, metade homem, metade mulher. E essa galera, você tem, cara, você tem de tudo. Porque aí você tem que fazer uma regra clara que você não deixe brecha para questionamentos, tá? Claro. E a gente fez essa regra muito bem clara com o Comitê Olímpico Brasileiro e com o Comitê Paralímpico Brasileiro. E as únicas decisões aqui do secretário, conversados com o prefeito, foi que tinha que ser ou carioca ou treinar no Rio de Janeiro há mais de 10 anos. Porque não faz sentido a gente usar o dinheiro do município do Rio Senão de daqui a Janeiro. pouco começa a vir um monte de atleta pra cá só pra... Não, usar o dinheiro do município do Rio de Janeiro para pessoas que não só aqui, não tem nada. E que tudo bem eles virem, mas dê oportunidade pras pessoas que estão aqui, né? Exatamente. Primeiro a nossa... Roendo o osso, né? A nossa galera, exatamente. E ali é claro que você tem de tudo. Até quando você cria uma regra, você tem que criar uma regra clara e não tem como mudar. Sim. Por exemplo, você tem lá atletas do nível da Rebeca, da Jade, do Isaías, que estão de ponta, que eles têm outras bolsas, né? Claro. E essa bolsa complementa, e eu acho que eles estão muito felizes. Mas tem também alguns que estão começando, que chegaram nesse índice mínimo, que, por exemplo, chegaram no 30 do ranking mundial. Sim. O cara só tem essa bolsa. Não que seja pouco, são 8 mil reais por mês que o cara se dedica simplesmente ao esporte. Mas a vida do atleta não é barata também, né? Mas a vida do atleta não é barata e o É. cara tá começando e ainda não tem outras bolsas. Sim. Então, assim, faz muito... Eu vejo hoje a Rosângela Santos, que é uma atleta medalhista de Pequim, de bronze. Ela saiu agora do... E também tem isso. Esse time Rio não tem chororô. Saiu do índice, não tem mais condições de Olimpíada. Perde saiu. bolsa? Não, perde. Você fica enquanto você tem condições de ir pra Olimpíada. Ele briga no índice, briga na bolsa. O atleta de alta performance tem que ser em tudo, né? É isso. Então, a Rosângela, por exemplo, agora saiu e a gente teve... Pô, ela saiu porque ela tá mesmo fazendo a transição, né? Sim. Abandonando a corrida para virar cartola do esporte. Aí, pô, a gente fez o convite, ela tá lá com a gente na Secretaria de Legal. Esporte, nos ajudando muito. É um braço que a gente tem muito forte ali ainda no time Rio. E ela fala, cara, teve um momento da vida dela ali que deu uma enrolada, ela tava no Uber. Você É imagina, cara, a mulher que tinha que correr, pô, a mulher medalhista olímpica de bronze dos 100 metros rasos, ter que metade do dia dirigir Uber, não é desmérito não de dirigir Uber. Mas desfocar a produtividade Mas a mulher dela. fica cansada. É, Como é que claro, ela pô. dirige metade do dia e depois vai correr metade do dia? Esquece. Bem, Caio. Não, isso não tem dúvida, exatamente. Total. É. E uma outra coisa que eu, assim, olhando as estruturas, né? O PAN vai construir Vila Olímpica, enfim. E autódromo? Vamos ter um autódromo no Rio de Janeiro de novo ou não vamos ter um autódromo? Cara, é outra frente que o prefeito Eduardo Paes fez com potencial construtivo, né? Você tem lá um potencial construtivo de uma área e a contrapartida é a construção do autódromo. Já tem até o terreno ali em Guaratiba. Guaratiba? O terreno é muito bom e aí não tem essas preocupações ali que teve naquele outro terreno lá de trás que tinha questões ambientais Sim, e tal. sim. Esse terreno não tem nenhum, É porque nenhum ali impedimento. a região é bem assim, né? Tem que escolher bem, senão você embarra senão a você parte tem, do INEA e tal. exatamente. Então não tem esse problema. A ideia dessa galera que tá vendo isso, que já tem financiamento, Sim. o curso tá bem organizado, é fazer um autódromo já muito parecido com o Nelson Piquet, que você já tem
todas as autorizações, inclusive da FIA, de ser aquele trajeto de poder voltar para a Fórmula 1 Oh, dia que e tal. legal. Porque se você muda muito, você tem milhões de outras aprovações, você já faz um negócio mais... Faz um modelo já que eles Já o aceitam modelo, ali, é o modelo que eles exatamente. aceitam, e aí para poder entrar no Exatamente. calendário. Você já entra meio caminho à frente. Porque o Rio já foi, né? Voltando no Jacarepaguá, já teve calendário, Fórmula 1, né? já teve Já Fórmula 1. teve, Já né? teve Fórmula 1, já teve Fórmula Indy. Que era aqui, mais ou menos, onde a gente tá, né? Nessa região, né? Exatamente nessa região. É, Era aqui, exatamente. exatamente nessa região. Verdade. E aí, enfim, é outra briga aí, mas isso. Essa briga é mais longa ainda, né? Essa coisa do potencial construtivo é uma questão muito de mercado, de fato. Tá? Você tem assim, na hora que você tem os booms imobiliários, que as empresas imobiliárias precisam do potencial construtivo e compram Aí e eles, aí eles vão atrás, correm, né? Exatamente. Ah. O Vasco tá ali, que eu saiba, né? Não vou aqui, não posso falar porque eu não tô ali dentro Claro, do Vasco, claro. mas o Vasco tá em 3, 4 negociações que eu saiba muito avançadas. Deus quiser, meu pai. E eu acho que quando começa. Não, e aí vou te falar. Deus seja louvado. E quando sair a primeira, esse negócio, sabe aquela história? Vai o primeiro, Aham. vai todo mundo junto? Sim, sim, Eu sim. não tenho dúvida nenhuma. Sim, No sim. que começar, entrou o primeiro. Porque assim, eu acho que o Vasco, para começar uma obra ali as pessoas são responsáveis, né? Tá todo mundo ali na historialidade da história. No que entrar, sei lá, 25, 20% do dinheiro Sim. da construção, Aí começa cara, a dar, aí né? começa a botar bronca. E o cara, quando vê o negócio caminhando, todo mundo quer estar junto, né? Uhum. Todo mundo vai querer estar junto no projeto e. Sim, o Vasco hoje tem uma torcida gigantesca, né? Sim. Então, acho Fala que... mais sobre isso. Secretário, me diz uma coisa. Quando você falou de que a secretaria ela tem a preocupação dos grandes eventos, né? Mas a gente sabe que a gente tem os nossos pequenos eventos, não tão poucos importantes, como o Intervilas, né? Então, assim, o que você acha do Intervilas? A importância dele para a garotada, para a molecada que está aí no dia a dia das Vilas Olímpicas? O que é o Intervilas? Só para eu... Cara, a gente assim, aí aproveitando que você falou, Alex, óbvio, você tem lá os grandes eventos, né? E aí você se liga nisso, assim, por exemplo, esse convênio que a gente tem com a Visit Rio, eles monitoram os grandes eventos, porque qual é a ideia? É monitorar, de fato, o que entra de dinheiro no Rio de Janeiro, o que vem de passagem aérea, o que vem de turista, e a gente faz um relatório bacana, não é aquele chutômetro, entendeu? Foi um negócio direito organizado. Só que não dá para os caras monitorarem todos os eventos. Por exemplo, você botar ali das 200 corridas que tiveram na cidade, você, sei lá, 80 eles monitoraram, 70 eles monitoraram. As outras todas são corridas ainda menores, e quando eu digo menores, tem muita corrida já, cara, de 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas, que vão daqui a pouco se tornar corridas grandes. 3 mil é o menor. 3 mil é menor, os dias são corridas menores. Você Porque tem a Maratona do Rio hoje é... Cara, a Maratona do Rio foi recorde esse ano, deu 60 mil pessoas. 60 mil, eu já corri, muito E bom. só pra você ter uma ideia, 85% das pessoas fora do Rio. Legal. Entendeu? Então você Já tem... movimenta... Não, aí a Maratona do Rio mas só que a gente já conseguiu outras grandes ali, Claro. outras corridas grandes. Por exemplo, tem a corrida que a gente está competindo. A gente não compete com São Paulo, não tem nenhum tipo de rixa. Tudo tranquilo, tudo tranquilidade. Eu compito. Eu posso falar. Aí, pô, o cara me procurou um dia e falou assim: meu amigo, queria fazer uma corrida no Rio, no final do ano, chamada Vera Cruz, pra ser uma coisa balizando ali com a São Silvestre, né? Uhum. Falei, irmão, tá de portas abertas, vem pra cá. E a gente já fez a corrida, só a Vera Cruz, é o segundo ano que tem, já teve 2 anos. Esse último ano deu 15 mil pessoas. Aham. Então, assim, esses eventos, teoricamente menores, são os eventos que a gente faz. E aí, assim, desses eventinhos todos que a gente faz, se você pensar assim, não tem um final de semana na cidade que você não tem um beach tênis na praia, você não tem um futebol na praia. Até o pessoal da Rio Tour que organiza isso, o Bernardo Feras, que é o presidente da Rio Tour, que organiza isso com a Secretaria de Esporte, a gente tenta variar, porque você pega aqueles pontos que a galera gosta, só gosta de fazer ele em frente à Copacabana Palace, gosta de fazer ele em Ipanema, vai mudando, joga no Flamengo, joga na Barra, joga no Recreio, que funciona pra caramba. E é igual, assim. Aham. E aí, esses grandes eventos, e aí o É o evento... que o Alex estava Não, falando. não, e o evento que o Alex falou por acaso, Aham. aí o evento mais interno nosso, que hoje a gente tem nas Vilas Olímpicas, né? Essas 28 Vilas Olímpicas, a gente tem quase aí, sei lá, 60 mil alunos nas vilas todas, tem um pouquinho mais. E a gente faz um baita do evento, nosso maior espaço, que é o Miésimo da Silva, ali em Campo Grande, que a gente faz 2, 3 dias de competições, que aí faz uma baita de uma Intervilas, que a gente chama, leva essa criançada toda para uma organização
complicada, dá medo de fazer, a galera aí imagino. rala bastante pra o negócio dar direitinho, que você fica na responsabilidade de muita gente, né, cara? Sim, sim, claro. O último evento lá, eu lembro do dia que a gente fez, era um sábado ou domingo, a gente fez o que era pra fazer aquela coisa organizada. Sim. Teve caminhada de vilas, como se fossem os países, foi bem legal, bacana. legal. Só que, pô, São Pedro colaborou, tinha um sol, meu irmão, um pra cada um. Um pra cada um. Então, fiquei até preocupado com a criançada, era água pra caramba e tal, pro negócio acontecer de maneira bacana, mas foi um baita do evento, e esse evento, quando a gente faz, primeiro que você faz uma interação de todas as Vilas Olímpicas, dessa galera toda. E a gente pede pra essa galera, por exemplo, do time Rio frequentar. Essa galera do time Rio, quando vai, cara, você não tem Pô, ideia. imagino as Você criançadas, não tem cara. ideia, você não vendo tem essa ideia. galera. Você não tem Pô, ideia. me fala o próximo aí quando rolar que Você eu não vou tem ideia. vou Assim, lá. a gente faz uma coisa grande, mas eu volto e meia pego um cara do time Rio, por exemplo, outro dia a gente pegou a Bárbara Seixas e a Carol Solberg lá, que são as duas nossas do time Rio também. A Bárbara nem é mais, que tá agora grávida. Aham. Se Deus quiser, vai ter mais um atletinha Legal, de show. vôlei. Pessoas boas têm que reproduzir. É isso. Mas a gente levou elas duas para fazer um treino de vôlei de praia na Vila Olímpica ali em Deodoro. Meu irmão. Caos, chegaram- né? É. Caos. Todo mundo queria jogar. Para todo mundo jogar um ponto com elas, ela ficar 3 dias. Então, assim, são esses eventos, são esses exemplos que eles dão, né? São Aham. exemplos a Rosângela Santos, por exemplo, é uma menina que nasceu e foi criada em Padre Miguel. Primeiro treinamento dela de corrida foi na Vila Olímpica de Padre Miguel. Você imagina ela ter sido atleta de Padre Miguel, virou do time Rio e agora tá na Secretaria de Esporte. Bacana a história dela, né? Uhum, Um show dia de tem bola. que fazer uma resenha com ela. Que ela, Vamos, pô. ela tem Agora a porta tá aberta. com ela, ela tem a história super bacana. Ela tem a história super bacana. Agora a porta tá aberta. E respondeu aí? Respondeu, né? Respondeu? Show de bola. Aqui a gente tá no velódromo, né? Tem várias atividades. São quantos alunos aqui? A gente Aqui, atende? Tive spoiler agora aqui, 3.500 alunos que a gente dá de 29 modalidades. 29 E modalidades. aqui, o que a gente faz também, cara? Sempre a gente busca parceria com as confederações. Sempre. Tipo assim, a Confederação de Esgrima quer fazer um negócio de esgrima aqui. Liberamos uma sala pra eles, fizeram uma baita de uma obra, contrapartida, botaram no nosso pra treinar. Legal. Aí o cara faz o treinamento dos caras feras da Lida de Sim, Esgrima, claro. mas separa o espacinho, Claro. que o professor se dedica um pouquinho a gente. A gente tem o pessoal que usa muita pista aqui, claro, principalmente Sim. aqui da CBC, Aham. da corrida. Sim. Também tá começando agora a fazer o quê? Isso aqui, pra andar aqui, tem que ser fera. Não, eu sou apaixonado por ciclismo. Eu fico olhando aqui, acho que eu tem não que ser consigo fera. dar essa volta, não. Mas, pô, pra começar, daqui a pouco a gente tá começando uma escolinha, quem sabe daqui a pouco não surge aí um Sim, novo atleta, novo atleta. de ciclismo nessa história. Então a gente tá Aham. sempre atento a essas parcerias. Tem um instituto novo, aí, o Instituto Chaya, que a gente vai tentar trazer mais também professores para dar aula aqui, professores, monitores. Então, cara, nosso objetivo sempre porque, cara, não tem jeito. Qualquer Vila Olímpica das nossos esportes, toda vez, a gente começa lá, uma modalidade, 2 modalidades, 10 modalidades, atende a 100, 10 mil. Quando você vê, botou mais professor, aparece mais gente. E a minha última pergunta, antes que o assessor desligue a minha câmera ali. 3.500 alunos, o PAN, autódromo, potencial construtivo dos clubes do Rio de Janeiro, enfim, é um movimento muito grande que estão fazendo, né? Obviamente tem impacto social, tem infraestrutura, movimenta, enfim, muita coisa, dinheiro e a cultura também movimenta bastante, né? Onde você quer chegar com a secretaria? Assim, quando tiver que entregar o cargo, ou se for substituído e tal, o que você quer entregar pro Eduardo? Falar assim, cara, toma aqui, ó. Fiz o meu papel. Qual é o teu grande objetivo aí? Cara, Desses projetos todos, assim. eu de verdade, acho que a Secretaria de Esportes, eu tenho um pouco pé no chão nessa história. A Secretaria de Esportes, eu acho que o que eu quero entregar. Aí, cara, sem brincadeira, assim, aqui, acho que eu tenho um time muito bom. E sem falsa modéstia, eu trabalho pra caramba, a gente tenta fazer um trabalho de primeira. Então, muito do que eu quero entregar é o que a gente vem entregando. Porque, assim, hoje em dia você não tem uma Vila Olímpica que não... chega lá, pô, um dia chegou lá, a grade da piscina tá quebrada. Quebra, não tem jeito. Normal. A gente ajeita. Manutenção, faz parte. O telhado coisou, beleza. O ginásio, no outro dia, tava ruim de alguma coisa, beleza. Agora, você tem hoje 28 Vilas Olímpicas, que a gente esporadicamente faz obra. Então, assim, você tem 28 Vilas Olímpicas, que a gente atende 70 mil pessoas em condições perfeitas de ter aula. Você tem, cara, pistas, por exemplo, falando aqui de corrida, você tem no Mies, você tem em Santa Cruz, pistas olímpicas, só pelo tamanho que não é olímpica, né? É pan-americana. Aham. Você tem vilas olímpicas como piscinas olímpicas. Então você tem hoje instrumentos, e as pessoas às vezes não conseguem... assim, porque infelizmente também no Rio de Janeiro você tem assim, certas localidades um pouco mais difíceis de você Sim, chegar claro. e tal.
Você tem a Vila Olímpica, por exemplo, que é a nossa na Maré, que tem uma piscina olímpica. É uma Vila Olímpica mais difícil você chegar de fora. Frequenta toda a galera da Maré. Mas tem uma região ali pra... Não, é lotada, é lotada. É o Miésimo da Silva, que é nossa principal Vila Olímpica, o maior de todas. Você tem todos esses equipamentos olímpicos e pan-americanos. Então, assim, meu grande legado dessa história é, de fato, fazer com que todos os equipamentos estejam funcionando muito bem. É o meu principal objetivo. Meu principal objetivo é ter esse projeto Reinforma, que a gente, lá atrás, junto com o prefeito Eduardo Paes, meio que idealizou, e o negócio deu certo. Hoje a gente atende a quase 100 mil pessoas. Não tem, cara, um dia que eu não chego num projeto desse, e aí não estou falando suposição, não, é verdade. Não tem um dia que eu chego num projeto desse que não tem a mãe que agradeça que o filho melhorou na escola, na disciplina, que voltou, parou de matar aula, agora porque a gente obriga, todo aluno tem que estar matriculado na rede escolar. Todos os alunos da Vila Olímpica têm que estar matriculados na rede municipal para poder frequentar as Vilas Olímpicas. E não tem uma senhorinha, cara, que, não fala, porque ele, tava aqui ruim do joelho, melhorei e tal, tô aqui fazendo pilates, tô fazendo ginástica, tô fazendo hidroginástica, tô fazendo alguma coisa. Legal. Então você gira muito essa história, você gira muito. Isso é um tô querendo ser piegas, não, cara, mas é uma coisa ali, você fica envaidecido, sabe? Claro. Na ponta ali. E eu acho que é isso, acho que eu consegui, de alguma forma, ajeitar todo esse equipamento, ajeitar todas essas escolinhas. E aí, cara, sonhar grande. Essa coisa da orla que a gente conseguiu organizar, esses grandes eventos da cidade. Claro, o que vão lembrar ali? Se Deus quiser, daqui a, sei lá, 10 anos, o Guilherme era o secretário que, quando trouxe a Copa do Mundo feminina, é o secretário que ajudou a trazer o Pan-Americano de 2031. Agora, legado. Aí são as cerejas do bolo, na verdade, né? Exatamente, cara. Agora, legado, eu acho que essa história toda tá funcionando, porque assim, não é trivial. Sim. Depois você coloca pra andar e fala, é fácil fazer ali. Não é fácil. Mas não é trivial. Hoje em dia você tem a Secretaria de Esporte, de modo geral, você tem aí, sei lá, 3 mil professores de educação física dando aula na cidade. Sim. Como é que você monitora isso? Como é que você organiza isso? Estão todas as escolinhas perfeitas? Claro que não. Deve ter uma ou outra ali que o professor não conseguiu. É por isso que existe o cargo, o time. Por isso que existe a galera que tá tomando conta, a galera que tá organizando e tal. E a gente tem, cara, felicidade de ter muito... Eu vou te falar assim, eu hoje convivo muito, né, com essa galera de educação física, com os professores, e aí, cara, agradeço sempre esses caras, que é muita gente obstinada, cara, muita gente dedicada, que hoje em dia o cara dá aula num projeto Reinforma da prefeitura, que tem material, que tem uniforme, tem o salário em dia, é mais fácil. Claro, com certeza. Agora, vários deles, cara, davam aula sem nada. Porque o cara começa a dar aula no negócio, o projeto acaba, o cara continua, meu irmão. O cara não tem coragem de não ir lá naquela pracinha que ele vai há 5 anos. O cara dá aula de ginástica, 5 anos na pracinha para terceira idade. Sim. Aí, de alguma forma, acabou. Era um projeto federal, estadual, ou municipal, assim, acabou. Sim. O cara continua. O que tem nesses caras de professor de educação física, eu agradeço muito essa galera. É o amor que eles fazem as coisas. É muito, cara. Acho que assim, eu sempre brinco com eles, né, que a minha satisfação quando eu chego nesses lugares, desses elogios, são muito legais. Imagino eles que devem ter esses elogios todos os dias. Verdade. É o legado, na verdade, o maior legado para mim no esporte é a transformação que a gente faz na vida das pessoas. Esse é o maior legado. Eu acho isso. Sem dúvida. Guilherme, obrigado. Irmão, muito obrigado. Passou rapidinho, né? 1 hora, passou em 5 minutos. Espero poder voltar aqui em outras oportunidades da gente ir contando. Só o assessor deixar. Contando histórias. Contando histórias de outras pessoas. A gente pode trazer aqui uma galera muito legal que mudou a vida com o esporte, que mudou a vida com a Olimpíada 2016. Acho que tem tanta gente para vocês selecionarem para trazer aqui. A gente está aqui para isso. Vai ficar com a grade horária que vai ficar apertada. Se Deus quiser. A gente está aqui para isso, para dar visibilidade para essas pessoas, para o que vocês fazem. Não é um programa voltado político, é um programa para quem realiza, né? É para que vocês realizam tudo que vocês realizam aqui, que eu acho sensacional, né? Enfim, obrigado por essa Obrigado mais uma vez, teu tempo aqui, você quer corrido. Conta comigo, que você fica ajudando a tomar conta aqui desse velódromo, que é o espaço vou botar a boca no trombone aqui. A gente tocando. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado aí, primeiro episódio com o Guilherme. Muito obrigado aí, vocês ficaram assistindo. Valeu.